Salve, salve galera, LF aqui com vocês para resolver mais uma questãozinha do nosso e-book, né, em parceria com o canal KiBioVest, fazendo questões do Enem envolvendo ligações interatômicas e interações intermoleculares. Essa questãozinha LF vai fazer vai colocar um assunto aqui para vocês sobre hibridização. A gente vai resolver uma questão no qual um elemento ele faz mais ligações do que o previsto pela regra do octeto, e aí vale lembrar, né, que a regra do octeto ela é uma teoria que em alguns casos não funciona, e não funciona para explicar geometria de molécula, para explicar paramagnetismo de molécula, enfim. Ela é mais uma teoria que explica a formação de algumas moléculas, nem todas, e nem todas as características de moléculas podem ser explicadas pela regra do octeto. Então a gente vai usar aqui a teoria de ligação de valência e hibridização para explicar a formação desta molécula em questão, que é a molécula do nosso gabarito. Então vem com o LF fazer a 14ª questão do nosso e-book. Vamos lá, vamos resolver. Bom, galerinha, vamos lá, vamos ler a questão aqui com calma. Essa questão, ele vai falar um pouquinho sobre fuga da regra do octeto, né? Ele fala de expansão, octeto expandido, para tentar manter ainda essa regra, mas na verdade não é expansão do octeto, né? O octeto expandido é ver que a espécie faz uma hibridização e ela pode fazer mais ligações do que o previsto pela regra do octeto. Mas vamos lá. O entendimento de como as ligações químicas se formam é um dos assuntos fundamentais da ciência. A partir desses fundamentos, pode-se entender como serão desenvolvidos novos materiais. Por exemplo, de acordo com a regra do octeto, vamos lá, a formação de uma ligação covalente, os átomos tendem a completar seus octetos, né? Na verdade, é completar a estrutura, ficar com a configuração de um gás nobre, que aí pode ser a configuração do hélio, com 2, ou a configuração dos outros gases nobres. Na formação de elétrons, atingir a configuração do gás nobre, está aqui a configuração do gás nobre, N é o seu período, né? Onde ele está, seria a camada de valência, NS2, NP6. Porém, quando o átomo central de uma molécula tem orbitais D vazios, pode acomodar 10, 12 ou até mais elétrons. Os elétrons dessa camada de valência expandida, na verdade não está expandido, tá? Podem estar com pares isolados ou podem ser usados pelos átomos centrais, ou pelo átomo central para formar ligações. A estrutura que apresenta uma molécula com octeto expandido, ou seja, precisa ter o quê? Orbital D. Precisa ter orbital D. Então você tem que entender o seguinte, quando a gente faz a distribuição eletrônica, né, a gente tem lá nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6, 7, ó. K, L, M, N, O, P, Q. Beleza? Então, primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, quarto nível, quinto nível, sexto nível, sétimo nível. Então, vamos lá. No primeiro nível, quem está no primeiro período só tem um orbital S. Não tem mais nada além disso. Quem está no segundo nível tem o orbital S e tem o orbital P. Beleza? Agora, quem está no terceiro nível tem o orbital S, tem o orbital P e tem o orbital D. Às vezes o elemento não está usando o orbital D, mas ele existe. Então eu só posso procurar quem vai ter essa expansão aí do octeto, quem for a partir do terceiro período da classificação periódica. Então só quem for a partir do terceiro período da classificação periódica é que eu vou ter essa expansão, esse aumento de ligações, porque ele vai ter o orbital D. Então, quando eu olho para o boro é do segundo período. Quando eu olho para o nitrogênio, segundo período. Berílio, idem. Alumínio é do terceiro período. Mas, vamos ver aqui o alumínio. O alumínio, quando ele faz essas ligações aqui com o iodo, ó, alumínio tem 3 elétrons na última camada, né? Alumínio tem 13 no total. 3 elétrons na última camada. Ó. 1, 2, 3. Ele está fazendo 3 ligações com o iodo. Ó, está fazendo 3 ligações com o iodo. Ele não está expandindo. Agora, olha o fósforo. O fósforo, ele é da família 15. Então, ele tem, ó, faz 3 ligações, mas olha isso aqui. O par de elétrons, ele consegue aqui expandir a quantidade de ligações. Como? Olha, ele vai fazer mais do que o previsto pela regra do octeto. Na regra do octeto, a fórmula teria que ser o quê? PCl3. E não é PCl3, é PCl5. Por quê? Porque o fósforo vai usar o orbital D dele, se a gente tem aqui sp2, sp
5, né? E aqui ele vai ter os orbitais D. Eu vou desenhar aqui bonitinho para vocês, ó, para vocês entenderem melhor. Então a gente tem aqui o orbital S com 2 elétrons, o orbital P do fósforo, 1, 2, 3, com 3 elétrons, né? Então aqui são os orbitais P, ele é S2P3, né? Mas ele tem aqui os orbitais D dele, ó. Por que ele tem orbital D? Porque ele já está no terceiro período da classificação periódica. Eu vou botar mais um aqui. Deixa eu apagar esse a partir daqui. Então aqui, ó, os orbitais D. E aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar todos esses orbitais, já que ele vai fazer 5 ligações, ó, porque ele é PCl5, ele precisa de 5 orbitais. Se eu juntar um S com 3 P's, ó, um S com 3 P's, eu tenho 4 orbitais. Então eu preciso de um orbital D para fazer o quinto orbital para as 5 ligações. Agora vamos distribuir 5 elétrons. Ó. Lembra da regra que a gente distribui primeiro todos com spin para cima, né? 4, 5. E agora quem é que vai se ligar aqui? Ó? Aqui vai vir um cloro, o átomo de um cloro, o átomo de outro cloro, o átomo de outro cloro e o átomo de outro cloro, fazendo as 5 ligações com os cloros aqui. Então tá aqui, ó. Ele faz a formação do PCl5 expandindo, né? Nesse comentário aí que a questão faz, que é a expansão da regra do octeto. Mas vocês podem ver que a gente ficou com duas opções, ó, o alumínio e o fósforo. Esses caras são todos do segundo período. E aí, pelo conhecimento que a gente tem de distribuição eletrônica, a gente eliminou esses 3. Já o alumínio está fazendo 3 ligações com os 3 elétrons que ele tem de valência, ou seja, ele não vai ficar com mais do que isso, beleza? Então ele vai ficar até com 6, né? O alumínio fica com 6 elétrons de valência, que ele vai se combinar com 3 átomos de iodo, ó, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fica estável com menos? Pode ficar estável com menos também. Não há problema nenhum, beleza? Por isso que a regra do octeto ela não chega a ser uma regra, é uma teoria. Show de bola, galera? Então, vamos lá. Vamos resolver a última questão, que é a questão 15 do nosso e-book. Vem com o LF.